Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Liberdade em Debate. Eu sou Ana Clara e este podcast foi produzido pela Beatriz, Érica, Isadora e Sofia. Neste episódio, vamos comparar a independência do Brasil com a independência da América Espanhola e analisar como esses processos transformaram as sociedades americanas do século XIX. Bom, quando nós pensamos em independência, normalmente associamos a ideia de liberdade, igualdade e mudanças sociais. Porém, ao analisar esse acontecimento histórico de uma forma mais profunda, a gente percebe que muitas desigualdades continuaram existindo mesmo após a separação das colônias em relação às metrópoles europeias. E para produzir este podcast, utilizamos fontes históricas e sites confiáveis, como a Biblioteca Nacional Digital, Brasil Escola e Mundo da Educação. Enfim, no início do século XIX, vários acontecimentos influenciaram os movimentos de independência na América. E segundo o Brasil Escola, o iluminismo defendia a liberdade política e criticava o absolutismo dos reis. Além disso, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos inspiraram líderes e movimentos emancipacionistas em diferentes regiões americanas. Eu me chamo Beatriz e agora eu vou falar sobre a independência do Brasil. Bom, a independência do Brasil aconteceu em 1822 e foi liderada principalmente pelas elites brasileiras. Diferente da América Espanhola, o Brasil ele manteve a monarquia e permaneceu territorialmente unido após a separação de Portugal. Segundo o Brasil Escola, o Brasil ele foi o único país assim da América Latina que continuou sendo uma monarquia durante boa parte do século XIX. Isso contribuiu para uma maior estabilidade política em comparação aos países hispano-americanos que enfrentaram guerras e divisões internas. Uma fonte histórica muito importante para compreender esse período é a pintura Independência ou Morte, produzida por Pedro Américo em 1888. Então, essa obra ela foi criada décadas depois da independência e mostra Dom Pedro I como um grande herói nacional. Então, a pintura ela apresenta um cenário idealizado com Dom Pedro montado em um cavalo e cercado por soldados às margens do rio Ipiranga. Porém, essa representação ela não mostra os conflitos sociais da época e nem a falta de participação popular no processo de independência. Na prática, grande parte da população continuou excluída politicamente. Oi, eu sou a Isadora e eu vou falar sobre as questões sociais no Brasil. Então, mesmo depois que teve a independência, muitos problemas sociais continuaram aqui. Um exemplo que a gente pode citar é a própria escravidão, que ainda se persistiu por 60 anos após. E como exemplo, a gente pode citar alguns historiadores, que é o Boris Fausto e Laurentino Gomes, que falou que a independência beneficiou muito mais a elite do que a população no geral. E também, alguns relatos, de próprios escravizados, que só confirmam também, dizendo que a elite só conquistava, mais e mais poder político e econômico, enquanto milhões de pessoas negras continuavam vivendo em condições desumanas. Isso, deixa claro que o objetivo principal era as elites brasileiras simplesmente separar o Brasil de Portugal, mas manter com a estrutura social e econômica do país. Basicamente, só beneficiar eles. Além disso, a gente também vê que a população pobre praticamente não participava da política e continuava enfrentando muitas dificuldades dentro do seu cotidiano, fazendo com que a gente meio que interprete que a independência aconteceu, mas as desigualdades sociais e econômicas para as pessoas mais prejudicadas continuaram permanecendo muito mais forte durante todo aquele século, que é o século XIX. Bom, eu me chamo Sofia e vou falar sobre a independência da América Espanhola. Na América Espanhola ocorreu o processo de independência de maneira diferente. Segundo as pesquisas do Brasil Escola e documentos históricos da época, as colônias passaram a viver por guerras violentas e longos conflitos.
contra o domínio da Espanha. Um dos principais líderes desse processo foi conhecido como Simón Bolívar, conhecido como um dos grandes nomes da independência hispano-americanas. A Bolívia defendia não apenas a independência, mas também a união da política América Latina. Em um de seus discursos, ele afirmou: moral e luzes são as primeiras necessidades. Essa frase demonstra a preocupação com a educação, com a cidadania, com a organização política dos novos países. Segundo mapas históricos disponíveis na Biblioteca Nacional Digital, o território acabou antes controlado pela Espanha e acabou sendo dividido em várias nações independentes, diferentes do Brasil, que permaneceu unido territorialmente à América Espanhola. Passou por fragmentação política e enfrentou guerras civis, instabilidades, disputas pelo poder após as independências. Ao compararmos esses dois processos de independência, podemos perceber principais diferenças. O Brasil teve uma independência mais conservadora e relativamente pacífica, mantendo a monarquia e a unidade territorial. Já na América Espanhola foi o completo oposto. Enfrentou guerras violentas e acabou fragmentando em vários países independentes. Mesmo assim, esses dois processos ainda apresentam suas semelhanças. Em ambos os casos, as elites continuaram concentrando o poder político, enquanto grande parte da população, que era negra, pobre, indígena e mestiça, permaneceu excluída socialmente. Isso mostra que a independência política não significa necessariamente igualdade social. Muitos problemas do século XIX ainda podem ser percebidos nas sociedades americanas atuais, como desigualdade social, concentração de renda e instabilidade política. Concluímos que a independência transforma a organização política das Américas, mas não resolveu os problemas sociais existentes naquela época. Por isso, estudar esses processos históricos é importante para a gente compreender muitos desafios presentes ainda hoje na América Latina. Entrevista simulada. A independência trouxe liberdade para todos? Não. O Brasil ficou independente, mas nós continuamos escravizados. Nós, camponeses da América Espanhola, tivemos vários governantes que mudaram, mas a nossa realidade continuou praticamente a mesma, com desigualdade e vários conflitos sociais. Bom, a independência da elite brasileira nós declaramos que foi importante para manter os nossos interesses econômicos. Essas falas mostram que muitos grupos sociais não foram beneficiados igualmente pelos processos de independência. As independências mudaram a história das Américas, mas muitos problemas sociais continuaram existindo. Por isso, entender esses processos históricos ajuda a compreender vários desafios da sociedade atual. Obrigada por ouvir nosso podcast.